Fala, meu povo, sejam bem-vindos à nossa dica de Direito Administrativo para você que está se preparando para a prova da GCM de Jaboatão dos Guararapes. Meu nome é Maiara, sou professora aqui do Vale Concurso e também policial penal no estado de Minas Gerais. Estou aqui hoje, com o objetivo de facilitar, de somar aí na sua preparação rumo, à sua tão sonhada aprovação, a sua conquista aí do cargo público, tá? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Diariamente nós temos conteúdos, disponibilizados para quem busca aí a aprovação no ano de 2024, tá? Então não perca tempo, deixe seu like no vídeo, seu comentário, isso é importante para que a gente, continue dando seguimento aí a esse projeto. Nós vamos trabalhar com questões, tá, que foram cobradas em outros certames organizados pela FCC. Isso é muito importante, porque o seu edital ele veio aí com um vasto conteúdo, direito administrativo, ele é bem completo, ele cobra leis específicas, por exemplo, licitações, contratos administrativos, consórcio público, então ele veio bastante extenso. E quando a gente pega para estudar questões, para analisar o comportamento da banca, como ela se posiciona acerca de determinados assuntos, e isso facilita o nosso estudo. A gente precisa ter um estudo direcionado, um estudo facilitado, porque com o edital, tamanho daquele edital muito grande, a gente precisa, focar no que realmente importa, no que realmente, já caiu e tem a probabilidade de se repetir, tá? Então, a banca, ela é uma banca que se atém na legislação. Então, desde já, o adianto da importância da leitura da lei seca, principalmente, em relação às leis que estão ali indicadas, tá? E também, resolvendo questões, a gente vê aí como a banca se comporta, como ela faz pegadinhas, tá? É bastante importante. Sem mais delongas, vamos começar aqui, pessoal, com as nossas questões da FCC de Direito Administrativo. Primeira questão aí, cobrando contrato administrativo, tá? Então, olha só, a norma vigente no campo dos procedimentos licitatórios permite que o prazo de contratação nos ajustes em que a administração seja a usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação, seja A, exatamente 72 meses, B, indeterminado, C, até 10 anos, D, de no máximo 5 anos e E, de no mínimo 4 anos. Gente, essa questão, é uma questão de licitação, tá? Então, naquela lei, que foi aí promulgada, que foi publicada no ano de 2021, que porém começou de fato, a produzir efeitos plenos com a revogação da antiga lei 8.666, Então, ela traz essa modalidade de contratação em que a própria administração pública ela é a usuária do serviço público oferecido naquela contratação, tá? Em regime de monopólio. E aí, nesse caso, a lei ela permite que essa contratação seja por tempo indeterminado, desde que comprovada, em cada exercício financeiro, a existência de créditos que vão aí, poder manter, dar continuidade a essa contratação. E isso, pessoal, está no artigo 109, tá? Então, olha, a administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. E o que seriam, exemplos aí desses serviços públicos em regime de monopólio? Então, por exemplo, quando a administração pública ela é usuária de um serviço em que não há concorrentes, tá? Como, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, tá? Abastecimento de água, A questão ali relacionada a esgoto, tá certo? Então, nesses casos, a gente pode ter
contratação por tempo indeterminado, bastando que em cada exercício financeiro seja demonstrado ali os créditos que vão possibilitar a manutenção dessa contratação. Então, a gente precisa lembrar, né, que o regime, né, da prestação do serviço precisa ser em monopólio, ou seja, não há concorrência, tá? Não há concorrentes. Mais uma questãozinha de lei de licitações. A FCC, né, gente? Ela gosta bastante dessa lei, tá? Ela gosta dessa parte de licitação, de contratos administrativos. Então, assim, se você tem alguma objeção, muitos alunos não gostam de estudar a Lei 14.133, porque ela é uma lei grande, ela é uma lei que traz muitos conceitos, tá? Mas eu adianto, esses conceitos, eles estão sendo cobrados e a Fundação Carlos Chagas é uma das tantas bancas aí que gosta, né, de cobrar essa lei, principalmente pelo fato da maioria dos concurseiros não gostar de estudar essa lei por achar chata, extensa, tá? Mas a gente faz, né, o que precisa ser feito e a gente precisa, né, lidar bem com essa lei se a gente quer ser aprovado. Então, ó, a lei de licitações prevê a possibilidade de pregão para A. Seleção de leiloeiro oficial. B. Serviço especial de engenharia. C. Inovação tecnológica ou técnica. D. Serviço técnico intelectual. E. Elaboração de projeto executivo. Antes da Lei 14.133, quando a gente tinha a Lei 8.666, né? A 8.666, ela não tratava do pregão. O pregão era tratado em uma lei específica, tá? Só que aí, né, com essa nova lei, juntou tudo, tá? Inclusive, o pregão veio agora, né, para outras modalidades, junto ali com as outras modalidades de licitação. O pregão, ele é feito para a aquisição de bens e serviços comuns, tá? E aí também tem a possibilidade de utilizar a modalidade de licitação pregão para a seleção de leiloeiro oficial. Então, letra A é o nosso gabarito, também está, né, nos dispositivos da nossa lei de licitação. Ó, o leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Parágrafo 1º. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão, tá? Então, pode ser utilizado o pregão para selecionar esse leiloeiro oficial, tá? Né, também a gente utiliza o pregão aí para aquisição de bens e serviços comuns, tá? Questão de número 3. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade são atributos do poder A. Regulamentar, B. Normativo, C. De polícia, D. Hierárquico e E. Disciplinar. Gente, a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade são chamados aí de atributos ou características, tá? É a mesma coisa, do poder de polícia, tá? Então, em regra, a gente diz que o poder de polícia ele é discricionário. Por quê? A administração pública ela vai atuar, né, quando aí do uso do poder de polícia de forma o quê? Pautada na conveniência e na oportunidade. E a gente fala que é em regra, porque em algumas ocasiões o poder de polícia ele será vinculado, ou seja, uma vez, né, que forem preenchidos os requisitos, a administração pública ela não pode negar o direito ao administrado. Quer um exemplo? Concessão aí, né, de carteira, CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Se o indivíduo for lá e preencher os requisitos, fizer as provas, os exames necessários, for aprovado, a administração não pode se negar a conceder, né, essa habilitação. Licença para construir, a mesma coisa. São feitas lá uma série de exigências, né? Tem que ser acompanhado ali por profissional habilitado, tá? Enfim, né? Se os requisitos forem cumpridos, a administração tem que conceder a licença. Mas na maior parte dos casos, né, o poder de polícia ele é discricionário, ele vai agir pautado aí nas vertentes
conveniência e oportunidade, tá? Então, a gente diz que, em regra, ele é discricionário porque tem essas exceções em que ele será vinculado. É dotado de alta executoriedade, que significa que o poder de polícia ele irá incidir independentemente de intervenção do poder judiciário. Então, né, é aquele poder que tem a administração de interditar estabelecimentos, de recolher mercadorias, tá? Então, não precisa de uma ordem judicial para que haja aí a incidência do poder de polícia nessas situações. E ele é coercível, né? Tem coercibilidade. O que que isso significa? Que ele é imposto aos particulares, independentemente da concordância destes ou não. Ninguém vai lá e pergunta: você concorda com esse ato aqui do poder de polícia ou particular? Não, tá? Simplesmente ele é imposto. Então, essas são aí, né, as características ou também chamados aí de atributos do poder de polícia. Portanto, letra C, o nosso gabarito, tá? Então, aqui, né, o que eu disse a respeito aí dessas características. 4. A nova lei de licitações com relação ao pregão. Gente, mais uma questão de licitações. Eu não preciso nem dizer, né, o quanto é importante que você estude essa lei, porque nós fizemos aqui até agora 4 questões e acho que 3, né, foram referentes à lei de licitações, tá? Então, ó, A, prioriza o formato presencial. B, prioriza o formato eletrônico. C, não permite sua realização. D, permite sua realização no modelo presencial, se frustrado o leilão. E, permite sua realização no modelo eletrônico, se frustrado o convite. Gente, em regra, tá? O pregão ele vai ser feito preferencialmente por meio eletrônico. Poderá ser feito presencialmente, mas aí tem que ser justificado o motivo da escolha, tá? Por que que foi feito presencial? Porque, em regra, a regra é que ele seja realizado através aí de processo eletrônico, tá? Então, em regra, o pregão vai acontecer no formato eletrônico, letra B, tá? Olha aí o artigo 17 da Lei de Licitações. O processo de licitação deverá observar as seguintes fases em sequência. Parágrafo 2º, as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Então, vejam só, a preferência, né, é que seja feita de forma eletrônica. Se, né, for escolhida a forma presencial, além de ter que motivar o porquê que esse pregão está acontecendo de forma presencial, tem que ser feita uma ata, né? E, além disso, né, a sessão tem que ser pública e registrada em áudio e vídeo, né, para garantir aí a lisura do processo licitatório, tá certo? Então, não se esqueçam, o pregão preferencialmente será feito de forma eletrônica, tá? Então, cuidado aí com as expressões dizendo que obrigatoriamente, tá? Porque não, temos a possibilidade, né, de ser feito de forma presencial, desde que sejam cumpridos os requisitos exigidos pelo artigo 17. Questão de número 5. A revogação de ato administrativo por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, somente pode se dar: A, por ação judicial ordinária. B, pela administração pública. C, por ação popular. D, por mandado de segurança. E E, por ação promovida pelo Ministério Público. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a revogação, ela sempre vai ser por motivo de conveniência e oportunidade, tá? Não existe revogação pelo fato do ato administrativo ser ilegal, tá? Porque se o ato administrativo for ilegal, se ele estiver em desacordo com a norma, a única forma de retirada desse ato do ordenamento jurídico é através de anulação. Não existe anulação de ato legal. O ato legal, ele vai, né, ser retirado aí do mundo jurídico através da revogação por motivos de conveniência e oportunidade, tá? Então, só, né, fazendo um adendo aqui, porque isso cai bastante em prova, é uma pegadinha que vive, né, sendo recorrente aí em questões. A anulação é somente por questões de ilegalidade.
Essa conveniência e oportunidade é o que nós chamamos de mérito administrativo, tá? E ela só vai estar presente em casos de revogação. Só na revogação que a gente vai dizer que o ato ele foi retirado do mundo jurídico porque ele não era mais oportuno, ele não era mais conveniente. E nesses casos, tá? A administração pública, ela tem que respeitar os direitos adquiridos, tá? Então, questão de mérito, tá? Só a administração pública é que revoga os seus próprios atos. O Poder Judiciário, ele pode fazer a análise de legalidade do ato administrativo, ou seja, o Poder Judiciário só anula ato administrativo, porque ele só vai olhar a questão, né, da compatibilidade do ato com a lei, tá? Ele não vai adentrar aí no mérito, né, na questão de conveniência e de oportunidade. Então, a revogação somente pode se dar pela própria administração pública, porque só ela é que faz a análise de conveniência e de oportunidade, tá? O legislativo, o judiciário, quando fazem controle de atos administrativos, somente é em relação à legalidade, beleza? E aí a gente tem essa súmula 473 do STF, que diz que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Por que a administração pode? Porque ela tem, né, nós temos ali o princípio da autotutela, que vai fundamentar, né, essa anulação de ato administrativo ilegal feito pela própria administração. Mas, né, se ela não o fizer, essa demanda pode ser levada até o Poder Judiciário para apreciação judicial, casos de ilegalidade, tá? Questão de conveniência e oportunidade, como eu disse, mais uma vez repito, o Judiciário não entra nesse mérito, beleza, pessoal? Então vamos lá aqui, ó, falando sobre controle, né, dos atos da administração pública. O controle sobre atos da administração pública pode ser realizado tão só pelo Poder Legislativo, B, somente pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo, C, pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo ou pelo próprio Poder Executivo, D, somente pelo Tribunal de Contas, E, tão só pelo Poder Judiciário e Tribunal de Contas. Gente, o controle dos atos administrativos, né, ele pode ser feito aí pelo Judiciário, pelo Legislativo e pelo Executivo, tá? A diferença, né, como eu disse a vocês, é em relação ao controle de mérito e o controle de legalidade, né? O controle de legalidade pode ser feito aí pelos três poderes, né? O controle de mérito não, tá? Questão de conveniência e oportunidade, somente a administração pública que faz esse controle. Então, a gente tem o controle judicial, no artigo 5º, no inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O segundo é o controle legislativo, que está previsto no artigo 49, no inciso 10, que prevê a competência exclusiva do Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. E o controle executivo, né, que atribui ao presidente da República a competência de vetar projetos de lei, total ou parcialmente, por inconstitucionalidade. Então, a gente tem, né, controle ocorrendo aí na esfera dos três poderes. Questão de número 7. Obrigação atribuída ao poder público de oferecer o bem de volta ao antigo proprietário, caso não dê a ele uma finalidade de interesse público ou mesmo nenhuma finalidade. É conhecida como A, retrocessão, B, devolução, C, restituição, D, reprogramação e E, reapropriação. Gente, essa é uma questão que vai, né, tratar do tema intervenção do Estado na propriedade, tá? A gente tem algumas formas, né, do Estado intervir na propriedade particular. Então, a gente tem aí como principal exemplo o caso de desapropriação, né? Quando algum bem ali vai ser de interesse declarado de interesse público, o Estado ele pode fazer essa desapropriação mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Se caso ocorra, né, essa desapropriação, porém, né, o Estado ele não dá ali ao bem desapropriado uma utilidade, né,
uma finalidade de interesse público ou nenhuma finalidade. O indivíduo que foi, né, que sofreu essa desapropriação, ele tem direito à retrocessão, que seria a devolução, né, daquele bem que for aí desapropriado. Então a gente tem aí, ó, no contexto da intervenção do Estado na propriedade, a retrocessão refere-se ao direito que o antigo proprietário tem de reaver o bem que foi objeto de desapropriação, quando o poder público, por qualquer motivo, não mais necessita daquele bem para a finalidade pública que motivou a desapropriação. A devolução, né, é o ato pelo qual um bem foi cedido ou emprestado pelo poder público a uma pessoa ou entidade, é restituído ao órgão público que cedeu. Na restituição, no contexto também de intervenção do Estado na propriedade, ocorre quando o poder público é obrigado a devolver a alguém um bem que lhe pertence, mas que estava temporariamente sobre a sua posse ou administração. A reprogramação é a prorrogação ou modificação dos prazos estabelecidos para a realização de obras ou projetos de interesse público e, por fim, a reapropriação, o ato pelo qual o Estado retoma a posse ou controle de algum bem seu que havia sido transferido para o domínio privado, tá? Então, quando, né, no caso da nossa questão aqui, em que o bem desapropriado não teve nenhuma finalidade, interesse público ou finalidade alguma, a gente tem a retrocessão. Aqui, né, pessoal, ficou fácil responder essa questão depois da última, né? A desapropriação é um meio de intervenção. A, em áreas de tombamento, B, na posse, C, na propriedade, D, em área de risco e E, no direito à herança. Cuidado para não confundir a letra B com a letra C, tá? A desapropriação é um meio de intervenção na propriedade, tá? E não na posse. Tá? Uma pessoa ela pode ter a propriedade e não ter a posse, como por exemplo no caso de locação, né? O proprietário tem a propriedade, mas a posse está com o locador. Então, cuidado, porque não são sinônimos, beleza? Então, a desapropriação é um meio de intervenção na propriedade. Cuidado com essa pegadinha aí. 9. No que diz respeito à responsabilidade do Estado, identifica-se que, historicamente, a terceira fase de evolução consiste em o Estado responder com base no conceito de nexo de causalidade, que representa a relação de causa e efeito existente entre o fato ocorrido e as consequências dele resultantes. Essa fase é conhecida como a de A. Responsabilidade causal, B. Irresponsabilidade do Estado, C. Responsabilidade culposa, D. Responsabilidade dolosa e E. Responsabilidade objetiva. Essa questão, gente, cobra responsabilidade civil do Estado, né? Então, sempre que algum agente público, no exercício de suas funções, ou, né, agindo, né, em nome do seu cargo público, ele causar dano a terceiro, o Estado ele vai responder de forma objetiva, o que significa que, independentemente de dolo ou de culpa, o Estado tem responsabilidade sobre aquele dano que o particular sofreu, tá? Em relação ao agente público, é que nós vamos analisar se esse teve dolo ou culpa para uma eventual ação de regresso do Estado contra esse indivíduo. Então, por exemplo, né? Mariazinha estava com o carro estacionado na rua, veio ali uma viatura policial, né, durante um ato ali de perseguição, colidiu com aquele veículo estacionado, causou avaria naquele carro, tá? O Estado ele tem que ressarcir Mariazinha, independentemente de qualquer, né, elemento subjetivo, se houve dolo, se houve culpa, porque a responsabilidade do Estado é objetiva. Basta que sejam preenchidos 3 requisitos, tá? A conduta, o nexo causal e o dano, beleza? Aí, depois que o Estado indenizar a Mariazinha, é que ele vai avaliar se o motorista da viatura estava com dolo ou com culpa no momento que aquele dano foi causado. Caso, né, haja dolo ou culpa do motorista, o Estado vai poder cobrar de forma regressiva o que ele teve que indenizar Mariazinha, tá? Então, essa é a chamada ação de regresso. Então, a responsabilidade do Estado é objetiva, letra E. 10. A pessoa jurídica de direito privado, constituída de capital público e privado, denomina-se A. Autarquia, B. Sociedade de economia mista, C. Empresa pública, D. Fundação privada e E. Fundação pública. Essa questão, ela está cobrando organização, né,
organização do Estado, organização da administração pública. Então, a gente tem a administração pública direta e a administração pública indireta, tá? Aqui, pessoal, está cobrando uma entidade da administração pública indireta que é constituída de capital público e privado. O capital público, ele é majoritário, né? E também temos aí capital privado, principalmente em relação às ações que são disponibilizadas no mercado financeiro. Então, qualquer um, por exemplo, pode comprar ações da Petrobras, ações do Banco do Brasil, tá? Que são exemplos aí de sociedades de economia mista. Então, pessoa jurídica de direito privado que tem capital público e privado é sociedade de economia mista. Porque a autarquia, ela é pessoa jurídica de direito público e o seu patrimônio, ele é inteiramente público. A empresa pública, ela é pessoa jurídica de direito privado, porém, né, é formada por capital exclusivamente público. Por isso, o nome empresa pública. E a fundação pública, né, ela pode ser tanto direito público quanto direito privado. A lei, né, que autorizar a sua criação, lei específica, vai determinar aí o âmbito da sua atuação, tá? Então, letra B, sociedade de economia mista. E aí a gente tem a autarquia, serviço autônomo é criado por lei, com personalidade jurídica, de direito público, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. A empresa pública, ela é dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e capital exclusivo. Pode ser da União, dos estados, do município, né? O capital, né, vai ser público, ela pode ter qualquer forma societária admitida em direito. A sociedade de economia mista é pessoa de direito privado, criada por lei. Ela tem que ter forma societária de sociedade anônima, né? E as ações com direito a voto têm que pertencer, maioria aí, né, à pessoa jurídica de direito público. E a fundação pública, ela tem personalidade jurídica de direito público ou privado, tá? Pode ser aí um dos dois, a lei que vai criar, né, que vai autorizar a sua criação, é que vai determinar. Questão de número 11. A fase da licitação em que o poder público procura averiguar as condições pessoais de cada licitante, de modo a decidir pela possibilidade ou não de ele arcar com as responsabilidades resultantes do futuro contrato, caso saia vencedor, é conhecido como fase A, adjudicatória, B, editalícia, C, classificatória, D, homologatória e E, de habilitação. Gente, a fase, tá, em que vai ser verificado ali que as pessoas que estão concorrendo, né, naquela licitação, né, as pessoas que estão buscando, né, vencer aquela licitação, se elas preenchem os requisitos, se, né, os documentos necessários ali, elas estão disponibilizando toda a documentação necessária, é chamada de fase de habilitação, tá? É a chamada aí fase de habilitação. Ó, a habilitação é a fase da licitação, artigo 62 da Lei de Licitações, em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, econômico, financeiro. Então, é isso que vai ser avaliado na fase de habilitação. Questão de número 12. Convalidar o ato administrativo significa A. Tornar válido o ato, que até então não era, com efeito retroativo. B. Validar o ato posteriormente à sua prática, mas sem efeito retroativo. C. Anular o ato e executar outro em sua substituição. D. Revogar o ato, não substituindo por nenhum outro. Tomar suspensos os efeitos do ato até sua regularização. Gente, a convalidação significa, né, que algum vício do ato administrativo será sanado, possibilitando a manutenção desse ato administrativo no ordenamento jurídico, tá? Então, o ato, ele nasceu com algum vício ou de competência ou de forma, que são, né, os únicos requisitos que permitem ser convalidados, tá? Então, se teve algum vício ali referente à competência, desde que não seja competência exclusiva, e a forma, desde que não seja uma forma essencial, o ato ele pode ser consertado, e isso nós chamamos de convalidação. O ato vai se tornar válido
porque até então ele não era devido a esse vício, e ele terá efeito retroativo desde a data, né, do seu nascimento, tá? Então, letra A. Então, ó, convalidação é a ratificação, confirmação, saneamento de atos com defeitos sanáveis, sem lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiros, tá? Então, os defeitos são retroativos, beleza? Então, olha só é convalidável, né, o vício na competência e na forma, salvo competência exclusiva e desde que não seja uma forma essencial exigida pela lei. Os outros, né, requisitos do ato, eles não são convalidáveis, tá? Então, se tiver algum vício aí no objeto, na finalidade, no motivo, o ato tem que ser anulado. As formas de convalidação, elas se dividem em ratificação, tá? Que vai ser a confirmação ali. Vamos supor, o ato foi feito por uma autoridade que não tinha competência, mas não se tratava de competência exclusiva. Então, a autoridade competente vem e ratifica, ela confirma, né, aquele ato. A confirmação, ela é pela mesma autoridade e o saneamento feito por particular. São alguns requisitos de validade do ato administrativo, né? Requisitos é o nosso COFINFOMOB, tá? Então, ó, para quem não sabe, né, o COFINFOMOB é conveniência, tá? Finalidade, competência, finalidade, motivo, objeto e forma. COFINFOMOB, tá? Então, olha só, formato em pessoalidade, a banca, já sabendo que os concurseiros decoram esse mnemônico, coloca formato, né? Para você achar que o for é formato, não é forma, tá? Justificativa e legalidade, competência e forma é o nosso gabarito, de publicidade e legitimidade é vinculação e discricionariedade. Letra C, tá? É o nosso COFINFOMOB, ó. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Cuidado, tá? Não é motivação. É motivo, tá? A motivação, ela é a exteriorização do motivo, mas não se confunde com ele. Às vezes, né, as bancas colocam no lugar do motivo a motivação e muita gente acaba errando, tá? Cuidado para não cair nessa pegadinha, beleza? Questão de número 11. O poder em que o administrador fica preso ao enunciado da lei, mas essa não estabelece um único comportamento a ser adotado por ele em situações concretas, corresponde ao poder da administração pública conhecido como A, vinculado, B, discricionário, C, legal, D, não abusivo e E de polícia. Ó, ele fica preso ao enunciado da lei, mas esta não estabelece um único comportamento. Ou seja, né, tem mais de um comportamento a ser adotado por ele, dando, né, ao administrador uma certa margem de liberdade. Liberdade esta que é definida pela lei, tá? Nós chamamos, né, de ato aí discricionário, tá? Em que ele, né, o administrador, ele vai analisar a conveniência e oportunidade de adotar um ou outro comportamento, beleza? Então, discricionário, letra B. Para a gente finalizar, né, com as nossas questões aí da FCC, mais uma questão de licitação. Ó, de acordo com o regime estabelecido pela Lei 14.133 de 2021, a revogação de um procedimento licitatório em curso constitui prerrogativa da administração que possui discricionariedade para revogar o certame, caso não conte com o número satisfatório de licitantes. B. É admitida em razão de fato superveniente, devidamente comprovado, assegurada prévia manifestação dos interessados. C. É expressamente vedada, salvo em razão da constatação de vício ou de condições que impeçam a ampla competitividade. D. Somente é juridicamente possível, caso ainda não revelados os preços ofertados pelos licitantes, sob pena de violação do sigilo das propostas. Somente é possível em caso de perecimento do objeto ou inviabilidade de contratação nos termos descritos no edital. Então, olha só, né? O processo licitatório está ocorrendo e a administração decide revogar. A gente sabe que revogação está ligado à conveniência e oportunidade. Ela pode fazer isso? Ela até pode, só que somente no caso de algum fato superveniente, né, que ocorreu, que seja devidamente comprovado e tem que ser assegurado prévia manifestação dos interessados, tá? Então, olha só, está no artigo 71, encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá
determinar o retorno dos autos para saneamento, né, das irregularidades, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente legalidade insanável, adjudicar o objeto e homologar a licitação. Ó, o motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente, devidamente comprovado, ou seja, alguma coisa que aconteceu depois, né, do processo aí licitatório, tá? E nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Beleza, pessoal? Então é isso, né, que nós tínhamos para ver de questões hoje da Fundação Carlos Chagas. Espero, né, que você tenha gostado, que você tenha conseguido acertar aí, né, todas as questões, ou então o maior, né, número de questões possível. Veja aí, né, onde foi seu ponto fraco, se foi a lei de licitações, tá? Dê uma atenção especial para essa lei, porque eu tenho certeza que nós teremos aí pelo menos uma questão dessa lei na sua prova, tá? Então é isso, eu desejo a vocês bons estudos, tá? Boa sorte a todos e até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal e deixe o seu like e comentário no vídeo. Tchau, tchau!